Reprodução das abelhas. Eu já falei, mencionei aqui no canal várias vezes. Nós temos 4, poderia dividir, a biologia nos permite fazer isso, em 4 grupos. Abelhas solitárias, que é a maioria, abelhas hemissociais, aquelas formam casais e vivem até o final da vida. Abelhas eusociais, elas formam colônia, castas, mas essas eusociais têm aquelas que ferrou, aquelas que não ferrou. As ferrou do gênero Apis. Então vamos entender a reprodução. Na reprodução das abelhas, digamos, solitárias, elas se encontram num determinado momento, inclusive os machos ficam cortejando as fêmeas, procurando onde elas ainda estão em desenvolvimento. Quando elas nascem, há um cruzamento, morrem os machos, as fêmeas botam ovos, depois disso morrem. Nunca os filhos vê os pais e vice-versa. As abelhas hemissociais, os machos e as fêmeas cuidam das crias. Exemplo, as bombos, um bom exemplo, bombos. E as abelhas eusociais? O gênero Apis tem uma particularidade. As abelhas têm um ferrão que serve para se defender. Todas as espécies do gênero Apis. Quem tem esses ferrões? As fêmeas. Os machos não têm. No entanto, quando chega o período de reprodução, a gente tem que entender quando nasce, como que são as abelhas jovens. Ao nascer, menor operária, fêmea. Intermediária, que é bem maior, mais que o dobro de uma operária, o macho. E a maior que dá, ainda é maior do que o macho, a fêmea, que é chamada de princesa, quando copulada, vira rainha. É assim que funciona. O macho, ele morre quando fecunda a fêmea. Ele morre porque ele perde não só o sistema genital, perde parte do intestino. Agora, essas fêmeas, essas princesas, uma única pode ser copulada por até 20 machos. Isso tem na literatura, alguém já observou, um cientista. E aí, quando a gente pensa em abelhas neotropicais, abelhas indígenas, aí muda tudo. Muda porque as fêmeas têm ferrões atrofiados que não servem para suas defesas. E aí muda mais ainda. Ao nascer, a operária é a maior. O macho é o intermediário. E menor de todas, nas 3 castas, é a princesa. Quando a princesa é copulada e não é por um único macho, pode ser por 5, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando 5 machos copulando uma única princesa de abelha neotropical. O que vai acontecer? Ela cresce, aumenta o seu abdômen e fica maior. O intermediário fica a operária, que era maior, e o menor, que era a intermediária, fica sendo os machos. Então, eu vi uma coisa assim inusitada, o cara mostrou Apis, dizendo que, e aí, para quem conhece, quem não conhece, fica dito pelo não dito. Agora, para quem conhece, que é o meu caso, ele mostrando a coisa que ele generalizou, que todas eram do mesmo jeito das abelhas indígenas, abelhas neotropicais, não. A outra coisa é que o macho, ao copular com a fêmea, vamos imaginar, as abelhas têm 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Perdi o abdômen. Aí eu brinquei. Então desce como bumerangue, porque só fica com a cabeça e com o tórax e as pernas, que é hexapoda, tem 6 pernas. Gente, é de uma bizarrice. E o pior que chega, joga no grupo do Zap Zap, e os caras ficam aplaudindo, dizendo, que bacana, como interessante. Não, não é interessante não. O que acontece? Aí tem uma questão interessante.
É interessante que cabe aos criadores ficarem atentos. Qual é a questão? É que as abelhas indígenas, depois que a rainha virou rainha, essa fêmea produtora, ela não tem mais capacidade de voo. Não é porque ela perdeu asa ou diminuíram. As asas não encolhem, não é uma borracha, não é um elástico. Ela não tem essa capacidade. É porque ela dilata muito o abdômen, não tem mais capacidade de levantar voo. Só voa quando é princesa. Fique bem claro. O que acontece com as abelhas gênero Apis? Basicamente, elas até existe um processo chamado fisiocastria. Existe, na verdade, uma diminuição quase nada, quando as abelhas vão deslocar, deixam o seu local, que é um enxameamento, mas, fique bem claro, ela sempre foi grande, desde o nascimento até a sua morte, é grande. E a outra besteira que fala aí nas redes sociais, a outra tolice, a outra mentira também, é que as rainhas vivem 1 ano. Pode viver até 1 mês, pode até nem viver, pois ser copulada pode ser até expulsa da colônia. Elas vivem até 7 anos. Agora, na apicultura comercial é costume o pessoal trocar as rainhas a cada 2 anos. Isso é fato. Agora não pega isso como parâmetro, não. Aí é intervenção humana. Pega isso. Entenda o que é a reprodução das abelhas, que tem gente falando besteira a respeito da reprodução das abelhas. Não é nada que estão falando.